Vejam que nós estamos num contexto, né, antes do pecado. Portanto, a atividade de cultivar e guardar o jardim foi dada antes do pecado. Portanto, algumas pessoas falam, não, mas trabalho é algo sufocante, o trabalho é um problema, o trabalho... Não, o trabalho foi feito por Deus, dado por Deus, com um propósito antes do pecado. Ok? Isso é um aspecto importante. E um outro aspecto que nós precisamos fazer um gancho, porque eles vão, nisso que nós vamos ver hoje, eles vão andar juntos, né? Que está em 2:24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ler desde o 23, né? E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É claro que aqui tem um princípio extraordinário, né? Como é que deixou pai e mãe? Só tinha Adão e Eva, mas, enfim, não é o nosso objetivo. Aqui era o objetivo que Deus fez para a união do homem e da mulher, que é exatamente este homem e mulher que refletem a imagem e semelhança de Deus, mas qual que é a ênfase que nós vamos dar aqui? A ênfase que nós vamos dar é que tanto a união, os dois serem uma só carne, quanto o trabalho foram criados por Deus antes do pecado com um propósito. Ok? Só voltando nisso, vamos caminhar para verificar quais as consequências do pecado. E hoje nós vamos entrar no pecado, na morte, e quais as consequências para o trabalho e para o relacionamento conjugal. Ok? Nós não vamos ler todo o texto, mas Gênesis 3, de 1 a 21, é o que o dragão descrito lá em Apocalipse, né, que é a antiga serpente, diz lá em Apocalipse 12, Satanás, ele vem e coloca dúvida no que Deus havia determinado, né, e sempre a nossa fé é provada quando tem um contraponto, guardem isso, a nossa fé não é provada quando nós só temos uma informação, a de Deus. Ela será provada quando nós tivermos um contraponto que diz contra a informação de Deus. Aí a nossa fé é provada, como aconteceu aqui. E nós conhecemos todo o contexto, né? Não vamos relê-lo, mas eu quero entrar agora nas maldições. Né? Vejam lá no capítulo 3, versículo 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás... Este ferirá a cabeça, perdão, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 16. E a mulher disse: 1. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. 2. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, 1. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás... cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha aqui: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos parar por aqui. Vejam, aqui nós temos dois elementos importantes. É claro que aqui teríamos outras questões para analisarmos. Por exemplo, algo interessantíssimo que é essa palavra sofrimento que está lá no versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. É a mesma palavra no hebraico para versículo 17, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. Que interessante. A mesma palavra dada à mulher é dada ao homem. Um vai ter uma fadiga sempre. Enquanto viver, ele vai trabalhar e vai ser em fadiga. E a mulher? Mas a dor de parto não é só no momento do parto? Talvez aqui entendamos a mãe como é
o parto e a criação do filho o resto da vida, na mesma condição que o homem com fadigas obterá dela. Mas não vamos ver esses aspectos. A Bíblia é riquíssima, né? É um tesouro que, se nós começarmos a cavucar aqui, nós poderíamos ficar nesse texto aqui algum tempo, mas o que eu quero enfatizar com vocês hoje é algo muito importante, né? Para nós entendermos o que, volto a dizer, aqueles que chegaram agora, o que nós vimos até agora, e fazer sentido o que vimos até agora, e o que nós vamos ver de hoje para frente, ok? Porque senão não vai fazer sentido, perceberam? Por isso que hoje é importante nós caminharmos, e orei pelo esse grupo antes de começarmos e durante o dia, para que o Senhor se revele a nós, né, pela sua palavra. Mas vejam, o que é que nós vimos aqui? Consequências pelo rompimento com Deus, do relacionamento conjugal. Deus estabeleceu a submissão. O teu desejo, que era ser superior, eles dominavam sobre tudo, lembram? Né? Deus faz o homem à imagem e semelhança dele, e tem a ele domínio sobre tudo. Só que Deus falou, ó, sou eu, vocês, e vocês vão dominar sobre tudo. E aí o que a mulher quis? Ela quis se destacar e falar assim, ó, eu vou ser como um de vocês, né? E tanto é que Deus fala, ó, eles se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. E aqui ela diz, o teu desejo, que era ser superior, vai ser para o teu marido, e ele te governará. Perceberam? Aqui há uma submissão, ela era idônea até o pecado, deixa de ter a idoneidade no mesmo patamar, em termos de função, não em termos de capacidade, em termos nada disso, mas também não vamos ver essa questão da submissão da mulher, do amor do homem, mas Deus o coloca numa submissão em relação ao homem, né? E para o homem, ele coloca, você vai comer do suor do teu rosto, ok? Vejam só, o pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus. Veja, nós precisamos entender que o projeto... um parênteses aqui. Por óbvio, Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento da história. E quando Adão e Eva pecou, Deus foi pego de surpresa? Não. E quando os judeus rejeitaram Jesus, Jesus teve que ir para a cruz porque eles rejeitaram, não aceitaram como rei, Deus foi pego de surpresa? Não. Deus não é pego de surpresa. Deus não tem plano B, nem na história da humanidade, nem na nossa história, ok? Então aqui, nada surpreendeu Deus. Mas como é que nós sabemos disso? Porque, veja, Jesus morreu antes da fundação do mundo, portanto, Deus sabia que eles iam pecar. Deus sabia que Davi ia pecar, Deus não leva ninguém mas na sua soberania, é claro que ele sabe que Davi ia pecar, que Davi ia adulterar, que Davi ia mandar matar Urias e todo aquele contexto, né? Nada foge da soberania de Deus, né? Então, veja, nós temos que entender que o propósito de Deus para o trabalho e para o casamento, ele não foi... Deus não precisou mudar aquele propósito original para falar, agora o homem pecou, o que vai ser? Eu coloquei as maldições, isso vai afetar aquela relação, aquele trabalho que era para ser feito, como é que nós vamos fazer a partir de agora? Não. Né? Isso estava estabelecido e o pecado estava nessa conta quando Deus criou o mundo. Mas vejam aqui, importante. O pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus, e a consequente maldição afetou o relacionamento conjugal e o desenvolvimento do trabalho. Portanto, somente teremos um relacionamento conjugal verdadeiro e feliz. E somente fará sentido o nosso trabalho se, em Cristo Jesus, tivermos nosso relacionamento com Deus restaurado. Nós vamos ficar neste assunto hoje, e é importante que todos caminhemos juntos nisso. Eu sei que vocês falam, não, você fala muito rápido, eu já ouvi algumas observações, e não, você está até mais tranquilo agora, a gente só vai te ouvir agora, virtualmente, porque você é mais tranquilo. Hoje eu vou reduzir mais ainda, né, para nós entendermos este assunto. Veja, se nós em Cristo não formos ligados a Deus de novo, dois temas não fará sentido na nossa vida: casamento e trabalho. Nós precisamos entender. Não, Dante, mas espera aí, tem tantas pessoas incrédulas casadas, tantas pessoas incrédulas que trabalham, o mundo vive nessas duas frentes, na sua totalidade, ou casamento, ou trabalho, e todo mundo... Então eu vou dizer assim, no propósito pelo qual Deus criou o casamento e o trabalho, não existe sentido
para aqueles que estão mortos espiritualmente. Percebemos? Não, mas as pessoas estão casadas. Podem viver juntas, podem viver dentro do mesmo teto, podem estar trabalhando e terem posições absolutamente importantes dentro de qualquer grupo econômico, de qualquer empresa, mas o que eu estou dizendo é o fazer sentido pelo propósito que foi criado. Tudo bem? É isso que nós vamos ver. Fora de Cristo, não há propósito no trabalho e não há propósito no casamento. Vamos caminhar? Para isso, nós vamos precisar fazer um grande parênteses que vai ser o estudo de hoje, né? Vocês já ouviram o termo já, mas ainda não? Algum tema, alguma verdade espiritual? Eu vou repetir. Vocês já ouviram a expressão já, mas ainda não? Então vamos lá, vamos entender esse termo. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 15. Diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Veja, aqui, qual a conclusão que nós chegamos nesse versículo? Aqui está dizendo de maturidade, né? Todos nós, pois, que somos perfeitos. Paulo está se colocando num grupo de maduro, perfeito. Agora vamos ler o versículo 12. Não que já tenha, não que eu o tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Espera aí, Paulo. Você é perfeito ou você não é perfeito? Você é maduro ou você não é maduro? Ora, você disse algo no versículo 12, diz algo diferente no versículo 15. Aqui nós precisamos começar a entender o já, mas ainda não. Nós temos que começar a entender a posição que estamos em Cristo e a posição que caminhamos. Perceberam? Vamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vamos ver um outro tema aqui. E depois já vamos para 1 Pedro 1,16 também. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos, os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Cristo, Senhor deles e nosso. Somos santos ou não somos santos? Somos santos, junto com aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Somos chamados para ser santos. Somos santos? Sim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ué, mas nós não somos ainda? É para sermos? Nós temos que entender o já, mas o ainda não. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 6. Dante, mas não estou entendendo nada. Então, mas nós só estamos começando, lembra disso. Nós temos que caminhar aí algum tempo e vamos ficar depois das 7 para aqueles que quiserem conversar um pouco sobre esse tema. Isso é para vocês abrirem Efésios capítulo 2, versículo 6, vão ler desde o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. E o que Deus fez? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Onde nós estamos? Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo, mas não estamos aqui? Nós estamos percebendo a ideia do já, mas ainda não? Já aconteceu, mas vai levar um tempo para que isso, para vivermos isto que já é uma realidade hoje. Vejam para Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas já fomos ressuscitados, já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo, sendo abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais. Mas o que é esse desenvolver aqui? É que já aconteceu, mas ainda não chegou no momento. Tudo bem até aqui? Veja,
Nós estamos vendo o fato e suas consequências. Agora, aqui é muito importante. Se não tiver o já, não haverá o ainda não. Para ter o ainda não, precisa o já acontecer. Dante, está muito confuso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ou seja, somos santos, mas devemos desenvolver a nossa santificação, a salvação, que é a santificação. Percebemos? Percebemos a posição que temos, mas o estado que precisamos percorrer, nós precisamos entender isso para entender. Dante, você mudou de assunto, esqueceu de avisar. Não. Ó, lembra que nós estamos vendo fé e trabalho, e lembra que nós estamos vendo dois temas. O fazer sentido pelo propósito que Deus criou, do casamento e do trabalho. Ok? É por isso que nós temos que entender o já e ainda não. É por isso que nós temos que entender que nós somos santos hoje, assentados nas regiões celestes, mas eu e você ainda estamos vivendo aqui num processo de santificação, que é o amadurecimento. Predestinação lá na Bíblia tem a ver com idade espiritual e não eleição. Eleição é outro tema. Predestinação é colocar um limite no horizonte. E qual foi o limite do horizonte que Deus colocou? O limite do horizonte que Deus nos colocou é para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ué, mas nós, quando somos salvos, já não somos adotados, e a adoção não tem a ver, biblicamente falando, com a adoção do nosso direito brasileiro. A adoção do nosso direito brasileiro é ter uma pessoa de outra família que ela passa a ser agregada da nossa família e ela passa a ter o nome, ou seja, passa a ser da família, mas ela é de uma outra família. A adoção bíblica não tem essa ideia. A adoção bíblica é nascer da mesma família, e a adoção é ser colocado numa posição madura, de filho adulto, ruiostesia no grego, como Jesus é. Para sermos conforme a imagem do seu filho, aquela palavra é ruiostesia, né? Portanto, aqui mas se nós todos somos filhos adultos, para que desenvolver a salvação? Para que caminhar até chegar à maturidade, como diz Efésios capítulo 4? Para que todos nós caminhemos juntos para a maturidade, né? Para não sejamos como crianças agitadas de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina. Devemos ser maduros, mas quando Deus nos salvou, Ele já não nos colocou numa posição de maturidade. Nós estamos percebendo do já, mas ainda não. Somos santos, mas estamos sendo santificados enquanto estivermos aqui, ok? Estamos sentados nas regiões celestes em Cristo, mas temos as batalhas espirituais aqui. Já temos a posição, mas ainda não, porque vivemos no estado. Vejam lá, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Perceberam? Agora vamos para Romanos 8, versículo 20. Vamos ler o 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Olha aqui, atenção, por favor. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas nós não temos. Deus nos deu vida, estando nós mortos, voltos e pecados. Que adoção, que redenção é essa? Perceberam que no processo da salvação, nós temos o já, salvos em Cristo, mas ainda não. A nossa salvação do corpo vai acontecer lá na frente. Sem o já, esta redenção do corpo jamais acontecerá. Ela só acontecerá porque tem o já aqui. Ele vos deu vida estando vós mortos. Tá claro esse conceito?
Nós precisamos entender esse conceito para caminharmos na fé e trabalho depois. Vejam lá o versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aqui ele entra um elemento dizendo o seguinte, olha, não é só porque vocês não estão vendo, é que não aconteceu ainda. Já aconteceu, mas há um tempo para que vocês vejam isso. Um tempo para que vocês vejam isso. Tudo bem até aqui? Ok. Agora, nós vamos voltar lá para o início para entender o que aconteceu com a morte e quando que nós passamos a ter vida. Vamos para Gênesis. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. 16. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa expressão no original é morrendo, morrerás. Né? O que Deus diz aqui? No dia. E a minha pergunta é, eles morreram no dia? Sim ou não? Vejam vejam o versículo, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor que estava no jardim pela viração do dia, Deus nos deixa a informação nas Escrituras de que o dia não tinha virado. E Deus foi procurá-los. E quando Deus foi procurá-los, eles tinham saído da presença de Deus. Né? Portanto, o que Deus disse lá foi, no dia vocês vão morrer. Só que vai ser o seguinte, ó, morrendo, morrerás. Quantos anos viveu Adão? Vamos para Gênesis capítulo 5, versículo 5. O que diz aqui? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Como que foi no dia? E ele viveu 930 anos. Vejam, é o já, mas ainda não. Perceberam? Vejam, quando que aconteceu a morte? E morte na Bíblia é separação, não vamos entrar nesse aspecto hoje, mas morte na Bíblia não é extinção, morte na Bíblia é separação. Né? Quando que ocorreu a separação espiritual do homem e da mulher? No dia em que eles comeram. Perceberam? No dia em que eles comeram, houve o rompimento com Deus. Houve a morte deles, ok? Mas quando ocorreu a morte física deles? A morte física deles ocorreu, de Adão ocorreu 930 anos depois. Entendemos o já, mas ainda não? O já, morreram espiritualmente. E por eles terem morrido espiritualmente, eles morreriam fisicamente. Perceberam? Não haveria, veja lá em Gênesis, nas maldições, ele disse, porque tu és pó e ao pó tornarás. Você vai comer do suor do teu rosto até que você torne a terra, porque dela você foi formado. Percebemos esse conceito do já, mas ainda não? Vamos para o conceito da vida? Vejam lá, Gênesis, ainda em Gênesis. Tudo bem até a morte aqui? Deem um joinha aqueles que estão com a câmera aberta, porque os outros eu não consigo ver. Ok? Joia, obrigado. Então, vamos lá. Então, ocorreu a morte, que é a separação de Deus, não é a extinção. Então, eles foram separados. E eles foram separados no dia em que eles morreram, espiritualmente, para que 930 anos depois ele morresse fisicamente. Já, mas ainda não. Eles não tiveram as duas mortes no mesmo dia. A espiritual foi no mesmo dia, mas a outra foi 930 anos depois. Vamos ver a vida. Como é que se deu a vida, então? Vamos lá. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A minha pergunta é, isto já aconteceu ou não? Já? João capítulo 12. Presencialmente, pelo menos eu vejo vocês mexem a cabeça, alguns ficam, mas aqui fica, mas vamos lá, eu interajo e aí eu respondo mesmo, vamos lá. João capítulo 12, versículo 31. Este fato, que é
a primeira promessa que Jesus viria já aconteceu ou não? Já? Então vamos lá, João capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quando que se deu isso? Na cruz? Quando que Jesus venceu principados e potestades? Na cruz? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15 diz assim: 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui diz respeito a nós, a mim e a vocês, né? Riscou, e essa palavra cancelado no original é riscado o escrito de dívidas, né? Que era contra nós, e encravou na cruz. E olha o que aconteceu no 15. E despojando os principados e potestades, daqui é a hierarquia dos anjos caídos, principados e potestades, de acordo com Efésios 6, a partir do versículo 12, né? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Foi na cruz em que Jesus bradou, está consumado. Foi ali a vitória de Gênesis 3,15. Foi ali a possibilidade de eu e você termos vida de novo em Cristo, não mais por um sangue de touros e de bodes, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 4, mas agora pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro, sem mácula. Foi no sangue de Cristo que eu e você tivemos a possibilidade de termos vida novamente. Efésios 2:1 só é fato por causa da cruz. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tudo bem até aqui? Hebreus 2:14, vamos lá. Então, Dante, nós estamos vendo aqui que Gênesis 3,15 aconteceu. O diabo feriu o calcanhar de Jesus quando ele foi para a cruz, mas Jesus o quê? Esmagou a cabeça, matando a serpente lá de Hebreus, de Apocalipse 12, né? A antiga serpente, o dragão lá de Apocalipse. Mas vamos lá, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ora, aqui nós não temos dúvidas. Eu peguei pouquíssimos textos para mostrar que a nossa salvação, a nossa redenção, o preço pago, né, estava na cruz, no sangue derramado. Lembram de Levítico? O sangue que fará expiação em virtude da vida. Ali foi o fato. Estamos de acordo? Estamos alinhados em relação a isso? Vimos a morte, a separação, a morte espiritual foi no dia, pela viração do dia, a morte física foi 930 anos depois, portanto lá foi o já ou ainda não. Agora e a vida? A vida foi na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, ele abriu, rasgou o véu de cima a baixo, abriu o caminho ao Pai, o Espírito Santo pôde habitar em nós, porque a partir daí os nossos pecados foram tirados. Está claro isso para todos nós? Isso é fundamental. Mas vamos abrir para Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve. Nós estamos aqui Paulo escrevendo para os crentes em Roma, depois da cruz, depois da ressurreição, Jesus subiu aos céus, já mandou o Espírito, a habitação do Espírito, Pentecostes já aconteceu, igreja instalada. Olha o que Paulo diz aqui, inspirado por Deus. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E agora? Esmagou ou não? 1 Coríntios 15. Não, eu quero que você responda isso. Nós vamos responder com 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Mas não destruiu na cruz? Acabamos de ler Colossenses. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas não foi Hebreus, 2,14, acabou de falar, que destruiu aquele que tinha o poder da morte? Como assim? Nós estamos entendendo já, mas ainda não? Nós estamos entendendo que na nossa salvação, Deus já nos deu vida em Cristo, tirando os nossos pecados e habitando em nós. Mas esta salvação não está completa, perfeita e acabada no tempo. Entendam o que eu estou dizendo. No tempo. Perceberam? No tempo, nós temos que ler Romanos 8 e falar que nós também gememos como a natureza, aguardando ser resgatados. Mas nós já fomos adotados como filhos. Mas no tempo, o Senhor está nos santificando. Já somos santos, mas Ele está nos santificando. Perceberam? Nós já somos maduros em Cristo, já fomos colocados numa posição de filhos adultos, ruiostesia, adoção significa isso no original. Mas ainda nós estamos crescendo, como os crentes de Coríntios, que eram néfios. Lembram deles? Mas eram salvos. Se salvos, eles já tinham a posição de filhos maduros, mas eles precisavam caminhar até lá. Nós estamos percebendo o já, mas o ainda não. Vejam, isso aqui é muito importante para nós entendermos o que o trabalho e entendermos o que o casamento é no propósito de Deus. Veja, eu não estou dizendo que as mulheres que são salvas vão deixar de ter dor de parto e os homens salvos vão deixar de ter a fadiga no trabalho. Mas eu estou dizendo que para estes que passaram a ter vida, a maldição que Cristo deu à raça é uma questão de tempo. Percebemos isso? Se é uma questão de tempo, nós já estamos inseridos no novo propósito de Deus. Ou melhor, no propósito original de Deus pelo qual Ele fez o casamento e o trabalho. Percebemos? Qual que é a conclusão que nós vamos chegar aqui? A conclusão é que nós vamos chegar aqui que nós só poderemos trabalhar no propósito que Deus fez o trabalho inicialmente, se nós tivermos a relação com Ele voltada, ou a comunhão com Ele, a reconciliação em Cristo restaurada. Se não, o trabalho para nós será uma absoluta frustração. Eu não estou dizendo aqui para quem frequenta igreja, eu não estou dizendo aqui para quem é acostumado com ouvir as coisas de Deus, não estou dizendo aqui para quem usa alguma camiseta ou tem uma carteirinha de igreja, estou dizendo aqui para o nascido de novo. Por quê? Vejam como começa a fazer sentido e nós vamos ter que baixar os arquivos do que nós vimos até agora. Porque servir ao outro só é capaz quem tem o Espírito de Deus nele, para que o Espírito possa produzir o fruto que quer ver em nós. Percebemos isso? No casamento, o casamento só vai fazer sentido se nós estivermos em Cristo restaurado. Porque considerar o outro superior a nós mesmos é impossível para nós, seres humanos. Só é possível para a ação de Deus em nós. Porque quando ele diz, tende em vós a mesma atitude que teve também em Cristo, de abrir mão daquilo que ele era, e maridos, amai as vossas mulheres, ora, não é, eu estou dizendo do amor bíblico, né? Não daquele amor que se colocam como tema por aí. Eu estou dizendo do amor bíblico, que é abrir mão em favor do outro, o outro ser superior a você mesmo. Então imagina você, dentro de um casamento, sempre o outro na relação vai ser superior a você, e o outro vai fazer a mesma coisa, né? Vocês estão percebendo aqui que Deus, quando fala não vos ponhais em julgo desigual, e aqui só vamos pegar o casamento, poderíamos pegar em várias áreas, mas é porque não dá para viver em julgo desigual, porque se aquele que tem o Espírito de Deus e vai ser sempre, vai considerar o outro superior, ele não vai ter o outro lado, perceberam? Perceberam porque Deus está nos preservando quando ele fala, não vos coloquem em julgo desigual. Vocês percebem como Deus nos ama profundamente? Porque o propósito original só é possível dentro de um relacionamento restaurado com Deus. Senão, nós vamos trabalhar a vida inteira. E podemos alcançar as posições que forem. Façam esse exercício. Peguem pessoas aposentadas que foram absolutamente notáveis na área em que foram. Se não são nascidos de novo,
Façam esse teste, perguntem a eles se valeu a pena. Eles podem ter as contas bancárias cheias. Eu conhecia um que tinha 5 previdências privadas. Queria garantir de toda forma a sua aposentadoria. Uma pessoa muito destacada, absolutamente infeliz. Por quê? Mas ele não foi bem sucedido? Mas não viveu pelo propósito pelo qual aquilo foi criado. O propósito pelo qual o trabalho foi criado é para adorarmos a Deus. Como é que nós vamos adorar a Deus? Porque João 4 diz que é em espírito e em verdade. Se nós não tivermos em espírito, que Deus é espírito, não dá para adorá-lo. A adoração só é possível para o nascido de novo, em espírito, ligado e em verdade, na palavra. Portanto, o trabalho perde a sua essência, perde o seu propósito quando nós não tivermos o quê? Sido restaurados com Deus. Portanto, eu vou passar aqui alguns slides, mas só para entendermos isso. Depois eu volto aqui para Carlos e Abrolhos, é outra coisa interessante. Nós não vamos ler, mas eu preciso só dar essa palhinha de Carlos e Abrolhos, é muito interessante. Mas deixa eu voltar aqui. Ó. O pecado que gera insegurança, medo, necessidade de preservação, autoafirmação, nos atrai para olharmos horizontalmente, para o que somente podemos encontrar verticalmente. Por isso que casais, quando tentam buscar no outro a sua realização, a sua felicidade, sinto muito. Quando as pessoas buscam no trabalho, buscar como, como o Salomão fala em Eclesiastes, não, eu queria saber o que o homem queria buscar na vida inteira, eu fui lá. E não vale a pena. Por quê? Porque essas nossas realizações horizontais não se prestam com aquilo que nós somos criados para buscar a realização verticalmente. Na busca por segurança, prazer e conforto, esquecemos que a vida, esperança, paz, descanso, identidade, significado e propósito são encontrados somente no relacionamento com Deus, estabelecido em Cristo. E que procurar na criação, ou em coisas, ou pessoas, para satisfazer os desejos mais profundos da alma, é vão e frustrante. Por que esse estudo de hoje é importante para entendermos o que vimos até aqui e entendermos o que nós vamos caminhar? Porque sem esta posição diante de Deus, o que vimos até aqui não faz sentido. E o que vamos caminhar é impossível. Percebemos? Portanto, eu quero voltar, alguns já viram isso em alguns momentos, mas eu quero voltar um pouco na criação do homem, quando Deus fez lá em Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. O que aconteceu com o pecado? O pecado fez com que o nosso espírito fosse separado de Deus. Portanto, a comunicação que Deus teria diretamente com o espírito do homem foi separada. E nós sabemos por 1 Coríntios capítulo 1, que ninguém conhece a Deus, e ninguém conhece a si mesmo, senão o próprio Espírito que está em nós, ou que está em Deus. Portanto, para termos um relacionamento com Deus, o nosso Espírito precisa ser ligado ao Espírito de Deus de novo. Como fazer isso? Se há algo aqui no meio chamado pecado, e Isaías diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como tirar isso? Nós vimos que sangue de touros e de bodes, Hebreus 10:4, não remove pecados. Lembram disso? Mas é só o sangue precioso de Cristo, como João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Espera um pouquinho. Se nós estávamos distantes, algo chamado pecado estava dividindo o homem de Deus. Vem alguém que tira com o seu sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Passou a ter a possibilidade de nos unirmos a Deus de novo. Estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, diz Efésios 2:1, ele vos deu vida. Por que só Cristo faz isso? Por que não existe nenhum outro nome nos céus e na terra pelo qual importa que sejamos salvos? Por quê? Porque somente Cristo pôde ir lá pagar a conta. Em Salmo diz que o preço da nossa alma, a redenção é caríssimo. Nós ficaríamos a vida inteira e não pagaríamos a conta. Somente um sangue sem defeito e sem mácula poderia pagar essa conta. Jesus. Por isso que não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque o próprio Deus, se fazendo carne, veio aqui e disse o que para nós? Dentre outras tantas coisas, mas no nosso estudo nós vamos pegar esse aspecto que é, ele falou assim, eu vou restaurar a comunhão, dar vida a vocês,
para que a união, a união de vocês e o trabalho de vocês faça sentido. E quando não estamos dormindo, provavelmente vivemos nessas duas condições, talvez 80%, 90%. Tá bom, quando estamos dormindo, estamos ou nos relacionando no casamento ou no trabalho, não é isso? E Deus está dizendo, eu vim para restaurar isso, para dar sentido à vida de vocês aí. Percebemos? E o que acontece? Aqui estão os três elementos. Se nós somos corpo, alma e espírito, nós temos que ter salvação do corpo, da alma e do espírito, né? É por isso que a justificação salva o espírito, a santificação salva a alma e a redenção salva o corpo. É por isso que aqui a salvação é completa. O que nós lemos em Romanos capítulo 8 está lá no futuro, né? Que é a redenção do corpo. Então, veja, tem até um nós cantamos um hino fantástico na igreja, na fonte, dizendo isso, né? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. Então, são as três fases da salvação, que é uma só, é um pacote, mas como assim, Dante? Como é que é uma coisa em três? É a mesma coisa que Deus, né? Deus não é Pai, Filho, Espírito, não é um Deus único. A salvação é a mesma coisa, ó, é uma salvação. Ou nós temos tudo, ou nós não temos nada. Mas a justificação é a salvação do espírito, a santificação é a salvação da alma, e a redenção é a salvação do corpo. Perceberam? Aqueles que falam assim, não, eu sou salvo, Deus, mas eu vou querer viver a minha vida. É a mesma coisa, com pessoas que falam assim, eu sou salvo, mas vou querer viver a minha vida, viu? Eu não sou salvo, eu não creio em Jesus, eu sou salvo. Eu falo, você crê em Jesus? Quer? Então, se você creu com o coração e confessar com a boca, você é salvo. Então, daí fazer o seguinte, que eu vou viver minha vida, eu vou me encontrar com Deus no céu. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se você está pensando assim, diz Romanos, capítulo, finalzinho do 5 e comecinho do 6, né? Diz assim, você não entendeu nada. Porque é a mesma coisa que as pessoas que estavam saindo do Egito, né? Já pensou? Saíram do Egito, né? E começaram isso. Já pensou chegar lá para você? Então, mano, você vai para onde? Você vai para a esquerda? Eu vou para a direita. E você, Eduardo? Você vai para onde? Você vai para a direita? Não, vamos dar uma caminhada. Vamos parar um pouquinho. Foi assim? A saída do Egito, cada um fez o que quer. Cada um fez o que quis, foi para onde quis. Um foi para a esquerda, um foi para a direita. Alguns quiseram. Foi assim ou não? Saímos do Egito para a terra. E quando eles quiseram titubear e fizeram um bezerro para tentar voltar para o Egito, o que acontece? Deus falou assim, eu vou levar vocês para a terra. Quer vocês queiram, quer não. Faz muito sentido Ezequiel 36, não é? Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei o coração de carne, colocarei dentro de vós o meu espírito, farei com que andeis, observeis, eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Perceberam? Se somos justificados, eu afirmo a vocês que seremos santificados. Aí você fala, não, mas eu não quero não. Fica tranquilo. Se você é filho, você tem que ler Hebreus 12 antes. Que filho há que o pai não repreenda. Se você quiser viver uma vida desobediente, fique à vontade. Eu não aconselho. Você vai entender qual que é a repreensão de Deus na sua vida. Não para punir, mas para voltar à santificação, diz Hebreus 12, 6. Depois vejam lá. Portanto, a justificação será seguida da santificação, que num determinado tempo nós teremos a redenção. Mas espera um pouquinho. A salvação não é uma só? Nós já não cremos e tivemos todo o pacote? Sim ou não? Sim. Entendemos o já, mas ainda não? Nós temos toda a salvação em Cristo. Completa, perfeita e acabada. Não há nada que tenhamos que fazer. E Cristo já fez tudo. Por isso que ele está assentado nas regiões celestes? Só está assentado quem concluiu a obra. Por isso que a Bíblia enfatiza que Jesus está assentado, porque não existe mais nada para a nossa salvação para ser feita. Mas é o quê? É uma questão de tempo. Não é assim, não somos assim. Veja bem, quando nossos pais ali uniram as duas sementes e nós nascemos, quando nós tínhamos alguns minutos de vida, quanto de nós estavam naquele zigoto, naquele embriãozinho ali que nem dava para ver? Quanto de nós estávamos lá? Tudo? Tudo. Ou não, ou alguém desenvolveu a cor do olho depois. Ou alguém desenvolveu o tamanho do nariz depois. O meu queixo estava ali, estava determinado desde lá de quando fui formado. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois chama-se desenvolvimento daquilo que nós já tínhamos. Percebemos quando Deus nos coloca no corpo, depois ele só desenvolve o nosso dom no momento certo, na hora certa, do jeito certo, ele já nos colocou naquela função no corpo. Se é dedo, vai ser dedo. Se é joelho, vai ser joelho, assim por diante, né?
Depois nós vamos ter o desenvolvimento. Ora, mas pelo fato de que dentro da barriga da nossa mãe nós não usávamos o pulmão, porque não respirávamos ainda, o pulmão não fazia parte, não precisava, não era importante. Ah, era? Mas por quê? Mas no determinado momento ele foi usado. Nós estamos entendendo já, mas o ainda não? Então veja, voltando para nós terminarmos hoje, e passar rápido demais, né? Já faltam só 10 minutos para nós terminarmos, mas veja, o que eu quero mostrar para vocês é o trabalho, e voltando aqui, aqui é o homem regenerado, né? Deixa eu só voltar para vocês, ó, o homem regenerado, o Espírito de Deus, volta a falar com o Espírito do homem, que passa a comandar a sua alma, que a alma comanda o seu corpo através das instruções recebidas por Deus. Então aqui é o novo nascimento. Vejam, mas o que eu quero dizer com isso, eu estou voltando aqui alguns slides para mostrar o seguinte. Todo esse tema trabalho, cujo objetivo é nós adorarmos, abade, que é servir aos outros. E para servirmos os outros, nós temos que considerá-los superiores a nós mesmos. Isto só vai fazer sentido se nós já tivermos o já. Mas esse já vai me dar plena realização, plena satisfação, eu não vou ter mais fadiga, vai ser sempre bom, eu nunca vou ser mandado embora do trabalho. Não. Ainda não. Ainda não. Mas se nós não... Vejam aqui a segunda frase, ó. Para termos o ainda não, o já precisa acontecer. Se nós não tivermos este já aqui, o trabalho será absolutamente frustrado, como Salomão descreve o homem debaixo do sol. O homem debaixo do sol, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, o trabalho vai ser uma busca incessante por posição, status e dinheiro. E que vai acabar absolutamente frustrada. Chegando ou não chegando. Deixa eu dizer o outro ponto. Casamento. O casamento pelo propósito pelo qual ele foi criado. Para mostrar-nos o relacionamento de Cristo e a igreja, enfim. Não vamos entrar nesse tema hoje, mas somente fará sentido se nós tivermos o quê? O já. A vida em Cristo. Porque senão, não é possível servirmos um ao outro no casamento. Considerar o outro superior a si. Maridos amarem suas esposas. E esposas se submeterem aos seus maridos. Não, então quer dizer, se eu já tenho já, então a esposa não precisa submeter, o marido não precisa amar, então vai ser todo mundo bom, vai ser tudo... Não. Ainda não. Percebemos? É a mesma coisa que Jesus já venceu principados e potestades na cruz. Mas vai colocá-lo no devido lugar, no tempo determinado. Jesus já venceu e expulsou Satanás dos céus. Né? Aquela expulsão é dos céus, não é da terra, não. Porque por isso que ele não nos acusa mais, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Qual era a função de Satanás ir para o céu? Acusar os irmãos, Jó capítulo 1, versículo 7. Que também está em Apocalipse. Né? Por que ele foi expulso? Porque não há mais condenação para os que estão em Cristo. O sangue de Jesus pagou todos os pecados e riscou o escrito de dívida que era contra nós. Percebemos? Isso já aconteceu. Portanto, Gênesis 3,15 já aconteceu. Mas Romanos 16,20 diz que no tempo devido, ele vai colocar Satanás no seu devido lugar. Nós percebemos o já e ainda não? O que eu quero, antes de nós entrarmos em cardos e abrolhos aqui, não vamos estudar esse assunto, mas eu queria destacar, porque nós passamos por eles nas maldições, né? Eu queria destacar para você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, já nasceu de novo, a salvação para você já é algo pessoal. Entenda a função do casamento e a função do trabalho dentro do seu propósito original. Ok? Isso vai fazer todo sentido. Vai fazer todo sentido eu amando a minha esposa e liderando a minha casa, eu considerar a minha esposa superior a mim mesmo nessa relação. Vai fazer todo sentido para mim. Faz todo sentido para mim. Perceberam? E ela vice-versa. Né? Por quê? Porque nós já tivemos o já. Se você não teve um encontro, aqui eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você está acostumado, se você é filho de alguém da igreja, pai, enfim, não importa. Né? Eu estou perguntando, se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, se você não teve, deixa eu dizer uma coisa,
a vida é uma grande frustração. No casamento, no trabalho. Porque nós, apesar de queremos até tentar fazer estas coisas, ela não será possível, porque nós não temos a vida. Porque estas coisas todas, quem proporciona em nós é o próprio Espírito de Deus. Se o pecado ainda faz separação entre nós e o nosso Deus, e nós não temos a vida, o Espírito de Deus não habita em nós e não atua através de nós, é impossível. O casamento vai ser um dos maiores pesos que você vai ter na vida. E o trabalho vai ser uma absoluta frustração. Dante, mas se o casamento for um peso e se o trabalho for uma frustração, nós estamos entendendo o que Jesus veio fazer, a salvação dele. Não é só nos levar para o céu, não. Porque se fosse levar para o céu, o que eu e você estamos fazendo aqui? Por que nós acordamos hoje se era só para levar para o céu? Converteu, morreu, converteu, morreu. Já pensou? Tem um monte de gente indo embora. Mas há um propósito para nós aqui ainda. E estamos vendo um deles só, né? Nós temos aí, se nós entrarmos nesses dois assuntos e começarmos o trabalho, nós vamos continuar vendo, né? Imaginem vocês a preciosidade disso. Bom, temos só 5 minutos e eu quero entrar um pouco no Cardos e Abrolhos. Vocês lembram lá da terra? Vamos para Hebreus capítulo 6, porque Gênesis vocês vão lembrar, né? Cardos e Abrolhos. A terra vai produzir cardos e abrolhos, cardos e abrolhos. E aí nós ficamos assim, então, porque lá o agricultor, ele produz, difícil produzir lá o arroz, feijão, né, aquela coisa toda, os grãos, o alimento da agricultura, porque tem cardos e abrolhos, mas eu não trabalho com isso. Eu não sou agricultor. Então, para mim, sabe o que Deus está dizendo lá? Deus está dizendo que houve um problema na natureza. Vejam que as coisas criadas nos ensinam verdades espirituais. O que são os cardos e abrolhos, né? O que são os espinhos que a terra passa a produzir? Deus está nos mostrando ali, pela formação da terra, que houve uma mudança de natureza em nós. E nós só seremos transformados quando a nossa natureza for mudada. A mesma coisa que vai acontecer com a natureza física, com esse mundo, em Romanos capítulo 8. Eles gemem e aguardam a isso, né? Já aconteceu em Cristo, mas ainda não no tempo. E por que esses cardos e abrolhos dizem respeito à nossa natureza? Nós vamos conseguir entender aqui um dos textos mais complexos que alguns entendem, que é Hebreus 6. Vocês já viram? Perde ou não perde salvação? Vocês já leram Hebreus 6, de 1 a 7? E aí? Caiu, não caiu, experimentou o dom, foram iluminados, mas e provaram, e aí caíram de novo, é impossível renová-los para a salvação. O que Deus está dizendo aqui? Perdemos a salvação ou não? É só continuar lendo o texto. Olha aqui, ó. Olha como que Deus diz que aqueles que caíram nunca foram. É porque a continuidade do texto diz isso. E nós vamos aprender isso com cardos e abrolhos. Vejam lá. Versículo 7. E do 6 ele diz, vamos ler desde o 6, né? E caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz o quê? Olha eles aí. Ué, Deus citou eles lá em Gênesis. Olha aqui, ó. Mas se produz espinhos e abrolhos, cardos ou abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Nós percebemos que aqui o problema não foi a semente, não foi a chuva que caiu, o problema é o quê? É a terra, é a natureza da terra. Percebemos que qual foi a maldição que Deus deu ali? Mudou a nossa natureza. Nós nunca deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus, nós somos deformados, né? A nossa natureza foi deformada. É por isso que em Cristo nós voltamos para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas vejam aqui, lembram da parábola do solo, dos 4 solos que Jesus falou? O problema era a semente? Não, para a palavra de Deus. O problema é quem jogava? Não. Qual que era o problema? O solo. Lembram dos espinhos? É um problema de natureza. Então, quando Deus diz dos cardos e abrolhos, ele fala assim, olha, eu vou mostrar na terra, nas coisas criadas, que a natureza foi deturpada. Mas aquele que vai esmagar a cabeça da serpente vai poder fazer de vocês o quê? Aqueles que estão em Cristo são nova
Criatura. Agora, quando a palavra cair, a chuva cair, vai produzir o quê no versículo 7? Erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, porque mudou a natureza. Ah, Dante, então é por isso que não dá para dar uma reformadinha, não dá para ser um bom religioso, de mão cheia. Não, não dá, porque é um problema de natureza. É por isso que Jesus chega para Nicodemos e fala, importa-vos nascer de novo, tem que mudar a natureza, você tem que nascer na família de Deus agora. E por isso que somos filhos de Deus, porque nascemos de duas sementes de Deus. Né? Percebemos isso? Veja, mostrando aqui que cardos e abrolhos produzidos na natureza, porque o homem ia ter o suor do rosto para poder cultivar. É o quê? É uma deturpação da natureza que foi criada, em razão do pecado. Mas em Cristo, essa natureza pode ser mudada. Mas espera aí, Dante, se essa natureza pode ser mudada em Cristo e ele já fez na cruz, então por que ainda produz cardos e abrolhos? Já, mas ainda não. Já aconteceu a redenção da natureza, mas ela aguarda ainda o tempo certo. Já aconteceu a redenção do nosso corpo, mas nós aguardamos o tempo certo. Já aconteceu a derrota de Satanás, mas o devido tempo Deus vai colocá-lo debaixo dos seus pés. A morte já foi vencida por Cristo na cruz, mas o último inimigo a ser vencido será a morte. Percebemos o já ou ainda não? E o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é, vocês já têm o já? O já da morte já tivemos, por Adão. Por um só homem entrou o pecado. E por causa dele todos pecaram. Mas por um só veio a nossa salvação. Você já tem esse religar com Deus? Se tivermos, nós vamos caminhar com o trabalho. E vamos parar aqui o casamento, só foi para nós colocarmos esses dois temas juntos, né? Não vamos ver, vamos voltar para o trabalho. Agora, se você não tem, corra para o Senhor Jesus. Entenda pelo Espírito de Deus o que Ele fez por você. E tenha uma nova natureza. E isso vai transformar a sua vida. Eu sei que isso não é algo que, não, então é assim, então, Dante, eu vou decidir. Eu vou assim, 2 mais 2 são 4, então eu entendi. Não. Isso não se entende racionalmente, se entende espiritualmente. Portanto, eu orei por todos vocês, ou para que Deus dê crescimento hoje, pelo que foi falado, ou dê salvação para aqueles que não são salvos. Para que o Espírito de Deus faça como Nabucodonosor, que estava pastando e ele deu um flash. Né? Para aqueles que não são salvos, não vai haver entendimento, mas Deus dá flashes de quem Ele é, para que haja salvação. Terminando hoje, então, vamos voltar lá para o último slide, nós vamos começar a ver, se Deus permitir, nos próximos domingos, qual é a nossa missão, qual a nossa visão e quais os nossos valores para cumprir aquilo que Deus nos deu no trabalho em que Ele nos colocou. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Deus, por esse plano tão extraordinário. Ó Deus, arquitetado na eternidade passada, consumado na plenitude dos tempos, ó Deus, e colocado à nossa disposição, por amor. Pai, muito obrigado, porque fomos alcançados pelo Senhor e por isso te adoramos como Deus que o Senhor é. Muito obrigado, ó Deus, por essa salvação tão grandiosa que não só nos leva ao céu, mas tira os nossos pecados, passamos a ser habitação e morada do Senhor. Que o trabalho com aquilo que nós lidamos todo dia, da hora que acordamos, da hora que vamos dormir, faz todo sentido. Que os relacionamentos, a começar pelo casamento, pela família, tenha sentido. Ó Deus, que salvação extraordinária. Queremos te agradecer por isso e te adorar como Deus que o Senhor é, na pessoa do Senhor Jesus. E é em nome de quem oramos. Amém.